paz do Senhor, amados irmãos, estamos aqui para a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos na lição 12, que tem como título A Urgência do Discipulado. Vamos iniciar falando do que está lá em Mateus 28:19, que é o nosso texto áureo. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Veja que mandamento maravilhoso que nós vemos aqui em Mateus 28:19. Todos devemos estar nesta visão que Jesus nos deixou. Ir ensinar todas as nações e também batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Algo importante também na nossa lição é a nossa verdade prática. E aqui na nossa revista diz: chamamos de discipulado na fé e aprendizado de um discípulo por meio do seu mestre. Então, todo discípulo tem um mestre que o ensina na igreja para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. Nós sabemos que, naquele tempo, os discípulos de Jesus, os apóstolos, tiveram ensinamento diretamente do nosso Senhor Jesus. E hoje nós podemos perpetuar, nós podemos falar de todo esse ensinamento através dos mestres nas nossas igrejas. E aí eu inicio aqui com uma pergunta: o que é que você entende por discipulado? Em algumas denominações ou em alguns ensinamentos, eles colocam o discipulado como se fosse algo de repreensão, de correção. Mas, na verdade, nós vamos perceber, através dessa lição, que o discipulado é um ensinamento para a vida cristã. Pode ter algumas correções, mas, na verdade, é em se ensinar e ensinar sobre tudo o que Jesus deixou para os apóstolos, que foram passados para nós. Quais são os objetivos dessa lição? O objetivo geral é esclarecer a urgência do discipulado. É o título da nossa lição. Os objetivos específicos são conceituar o discipulado, o que é o discipulado, elencar o tripé do discipulado. Olha que importante. Então, o discipulado, ele se baseia em 3 grandes verdades: na palavra, na comunhão e no serviço. Mostrar também que o discipulado gera um crescimento sadio para a igreja. Então, vamos explicar para vocês o que é o discipulado. Foi a nossa pergunta inicial. Bom, o termo discipulado significa aprendiz, aluno, seguidor. Sabemos que o discipulado é, então, algo fundamental, é de fundamental importância como base inicial da formação cristã. Eu diria até desde o início até a nossa caminhada toda na vida cristã. No item 1, fala quem é esse discípulo. É o que está lá em Mateus 5, versículo 1. Que diz assim: ser discípulo significa ser seguidor de Jesus. Então, para nós, essa é uma importante afirmação que a nossa Bíblia traz. O discípulo é aquele que verdadeiramente segue Jesus Cristo. Em vários aspectos na vida. Na sua vida espiritual, emocional e social. Como é que nós transmitimos nas nossas ações, os nossos pensamentos, nessas 3 áreas da nossa vida? Estamos pautando nossa vida na Bíblia, nos ensinamentos de Jesus? Então, para sermos discípulos, seguidores de Jesus, precisamos, então, ter esta visão nessas áreas. A área espiritual, emocional e também social. E aqui está, vamos repetir falando o que está lá em Mateus 28, 18 ao 20, que fala da grande comissão. Todos fomos chamados para essa
missão, para fazer algo que Jesus nos deixou. Comissão, a palavra comissão, é aquilo que alguém foi encarregado de fazer. Então, nós vemos que o que está lá em Mateus, capítulo 28, entre os versículos 18 e 20, fala do que Jesus nos deixou para fazer, todos nós, não só nos apóstolos, mas também todos nós que sentimos e que entendemos que somos discípulos de Jesus. A evangelização das nações. Então, ide por todo o mundo e pregai o evangelho, e também batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é para todos. E nós, agora, podemos fazer isso. Nós temos também, nós somos encarregados por Jesus a também contribuir com essa missão. Nós percebemos que no livro dos Atos dos Apóstolos, então, as ações dos apóstolos, eles cumpriram esse mandamento que Jesus deixou. Então, que fique claro, não é uma opção, eu sou seguidor de Jesus, mas eu não vou falar do amor dele, não vou falar do evangelho. Então, você não está obedecendo um mandamento que ele deixou. E se a gente está observando a doutrina dos apóstolos, que é a doutrina de Jesus, tudo que Jesus ensinou, então nós devemos agir da mesma forma que eles agiram. No item 3, fala sobre a educação cristã. O que significa, então, a doutrina dos apóstolos? Significa tudo o que eles aprenderam de Jesus, tudo o que foi ensinado, que eles viram, viveram com Jesus, e eles, então, começaram a doutrinar, a ensinar outras pessoas. Então, essa é a doutrina dos apóstolos. Então, tudo que os apóstolos aprenderam direto da fonte. Qual é a fonte? Nosso Senhor Jesus Cristo. E ensinaram a todos. É o que está lá em Atos, capítulo 2, versículo 43, que fala: os convertidos perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aqui, amados, percebemos que teve aquele grande momento que muitos foram batizados com o Espírito Santo, tiveram uma conversão muito impactante, e essas pessoas perseveraram na doutrina dos apóstolos, ou seja, perseveraram. A gente sabe que perseverar é algo que você precisa se manter firme diante de desafios, diante de afrontas. E aqui, então, essas pessoas perseveraram em tudo que os apóstolos ensinaram. E os apóstolos ensinavam o que o Jesus ensinou a eles. E aqui é algo muito importante. Eles perseveraram como? Na doutrina dos apóstolos, nos ensinamentos, na comunhão. A igreja primitiva, nós sabemos que eram muito unidos, tinha uma unidade. Olha que maravilha também, no partir do pão. Aqui entendemos nessa questão do partir o pão, ou seja, ceiavam juntos. Olha que coisa importante, dessa união, dessa comunhão entre eles, e também nas orações. Então, era algo tremendo que eles faziam, e nós temos que buscar realizar isso em nossas vidas nos dias de hoje também. Jesus, portanto, ensinou uma teologia prática. É assim que está descrito na nossa revista. Por quê? Porque ele trazia a ética, ele fazia, ele mostrava, ele não só falava, ele pregava, ele ensinava, mas também ele agia corretamente, né? Tudo o que o cristão deve praticar no seu dia a dia. Então, a vinda de Jesus aqui à Terra foi nos ensinar a sermos verdadeiros filhos de Deus. Por isso que somos cristãos, ou seja, seguidores de Cristo. Desenvolvimento do caráter exemplar. É o que está lá em Efésios 4, versículo 11 ao 14, que fala da estatura de varão perfeito. Ou seja, aquele que realmente compreende as Escrituras, aqueles que realmente compreendem os ensinamentos que foi passado por Jesus, e aí buscar sempre essa estatura de varão perfeito, buscar sempre estar conectado com a visão do reino de Deus.
Vamos falar agora sobre o tripé do discipulado. O tripé do discipulado, ele pode ser ali visualizado, e eu coloquei aqui no slide, que Jesus está no centro de todas as coisas. E o tripé está na palavra, na comunhão e no serviço. Bom, a palavra, nós temos que saber e ter essa convicção que as Escrituras têm autoridade sobre nossas vidas. Tudo o que precisamos está lá nas Escrituras. A nossa Bíblia Sagrada, ela é o nosso manual. Ali tem todas as informações que nós precisamos. Ensino baseado nas Escrituras, tudo está registrado. Amados, nós não precisamos de teorias que estejam diferentes do que está na Escritura. Tudo tem que ter uma base bíblica. É o que nós acreditamos, porque tudo está ali descrito. Então, nossos ensinos precisam ser baseados nas Escrituras Sagradas. E foi o que Paulo disse a Timóteo. Timóteo, né, o filho da fé de Paulo, aquele discípulo de tudo que ele aprendeu de Paulo, Paulo mesmo disse a ele: olha, Timóteo, por mais que você tenha aprendido, e isso é muito válido, com a sua avó Lloyd, com a sua mãe Eunice, que tem essa base cristã, você também pode continuar buscando as informações nas Escrituras Sagradas. Essa é a fonte que você precisa buscar, toda a compreensão e entendimento. E isso serve para nós também. No item 2, fala da comunhão, né? Então, a palavra, a comunhão e o serviço. Então, a comunhão, nós podemos destacar o que está lá em Atos 2, no versículo 42, que já comentamos. Falamos aqui da koinonia, da comunhão. Koinonia significa compartilhar ou participar mutuamente. Amados, aqui a comunhão é algo muito mais profundo, se nós lermos com atenção, né, esse capítulo 2 de Atos, né, a partir do verso 42, e pode ir até o 47. Aqui explica muito bem que essa união, essa unidade desses irmãos era muito mais do que simplesmente estarem reunidos em um lugar para comemorar ou para se alimentar, não é? Nós falamos muito, hoje usamos o termo comunhão para confraternizarmos entre os irmãos. Mas é muito mais que isso, né? Muito mais, é mais profundo. Se nós observarmos ali, existia uma doação total de cada um para o outro. Então, partilhavam tudo com o seu próximo. E o item 3 fala, então, na comunhão na igreja de Jerusalém. Como eu disse, não apenas compartilhar, tinha uma unidade. É o que está lá em Atos, capítulo 4, versículo 32. Eram um só coração e a alma, né? E uma só alma. Então, veja, amados, que coisa importante. O coração é o que lembra que nós lemos as Escrituras falando que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então, o coração está mostrando aqui a conexão que essas pessoas tinham com a visão do reino de Deus. E a alma ela fala das nossas emoções. E aqui demonstra que eles tinham um só coração e também uma só alma, ou seja, as emoções, tudo que eles traziam era compartilhado entre eles e eles tinham, então, essa mesma visão do reino de Deus. Tinham, então, o mesmo propósito, mesma esperança, servindo ao mesmo Deus. Então, eles tinham essa importante conexão, serviam ao mesmo Deus, tinham essa mesma visão. E o serviço? Então, falamos da palavra, falamos da comunhão, e aqui exemplificamos a comunhão na igreja de Jerusalém, e também vamos falar do serviço. Repetindo aqui o que está em Atos, capítulo 2, versículo 42 ao 47, que fala do serviço, do servir um ao outro, de estar nessa mesma visão. Então, eles conjuntamente, eles eram unidos em perseverança,
no ensino dos apóstolos, na comunhão, como nós já falamos, no partir do pão, como eu disse, que é o ceiar junto, que é compreender, né, o que Jesus, o sacrifício de Jesus por nós, e também nas orações. Eles eram unânimes, estavam unidos nisso. Que maravilha, né? Esse é o exemplo que nós precisamos seguir, amados. Se queremos ser discípulos de Jesus, precisamos então buscar de verdade agir desta forma. Ainda no item 3, falamos do discipulado e o crescimento sadio da igreja. Como nós falamos, o discipulado é um mandamento, não é uma opção. Se eu quero ser seguidor de Cristo, eu preciso, então, entender que a grande comissão também é para mim e que devo fazê-la. A oportunidade de conhecer o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador e entender todas as coisas que o Senhor deixou para nós, é para todos, amados. E nós precisamos, sim, estar unidos e marchando nessa visão. Bom, então o discipulado, ele também é para o crescimento sadio da igreja. Num crescimento principalmente espiritual, como aqui nós falamos, nos ensinamentos. O discipulado tem como objetivo instruir o novo convertido. Eu diria até mais, não só aquele que se achega, não é, para conhecer Jesus, para começar a caminhar com Jesus, mas para todos aqueles que precisam sempre ter esta visão. Então, o discipulado é esse ensinamento para a vida cristã. Crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que está lá em 2 Pedro, capítulo 3, no versículo 18. Um ensinamento foi deixado por Pedro. Então, precisamos crescer na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, aqui é muito importante entendermos que não basta, muitas pessoas dizem, não, eu conheço Jesus. Eu sei quem é Jesus, eu sei, está lá na Bíblia. Amados, isso é muito superficial. Precisamos, como o nosso pastor Adilson diz, andar com Jesus é diferente. Se nós queremos ser servidores e seguidores de Jesus, nós precisamos então olhar o que os apóstolos fizeram. Eles conviveram, eles aprenderam da fonte. E nós podemos ali aprender através das Escrituras. Então, andar com Jesus, viver nessa plenitude com o nosso Senhor, que é um Senhor vivo, que está à disposição de todos aqueles que querem segui-lo, nós precisamos, então, compreender essa verdade. O item 2 do nosso tópico 3 da lição fala do crescimento numérico. E destaca o que está lá em Atos, capítulo 9, versículo 31. Paulo, em Éfeso, teve o propósito de formar e treinar obreiros. Muitos foram ensinados. Aqui é importante dizer que a nossa preocupação deve ser, sim, espiritual, mas também para habilitar mais pessoas a falar desse amor de Deus, a falar sobre Jesus Cristo, a ensinar a todos. Então, aqui também demonstra-se que desse crescimento espiritual precisa também ter esse crescimento espiritual e numérico, para que mais pessoas tenham essa oportunidade. O tópico 3 fala do exemplo da igreja de Antioquia da Síria. Olha que interessante, Barnabé, ele percebeu, ele foi enviado para Antioquia da Síria para poder falar, né, pregar o evangelho, falar do amor de Deus, e ele percebeu que ali muitos gentios, né, muitos gregos começaram a se converter. E quando ele entendeu isso, ele falou, olha, eu preciso trazer Paulo para falar do testemunho dele, para me auxiliar nesse trabalho de discipular, de ensinar pessoas. E aí Barnabé não teve dúvida, mesmo com todo a fama que Paulo tinha, né, que ele até fala, Paulo de Tarso, quer dizer, era o Saulo que perseguia pessoas, que perseguia os cristãos, que depois foi convertido. Barnabé não hesitou, mesmo com
toda essa contrariedade, as pessoas tinham receio de Paulo, não é? Ainda não acreditavam na conversão de Paulo. Barnabé foi corajoso e disse assim: Senhor, é Ele que vai me auxiliar aqui no trabalho. E foi tão importante essa atitude de Barnabé, que ali Paulo, neste lugar, ele percebeu, e eles iniciaram, né, pregando ali na sinagoga. Mas havia muita resistência. Então, Paulo teve uma estratégia do Espírito Santo e foi ensinar na escola de Tirano. E ali, amados, o mover de Deus foi tremendo, que muitas pessoas foram ensinadas e todos esses ensinamentos impactaram a Ásia a partir daquela estratégia, daquela visão que Paulo teve. Então, olha que coisa maravilhosa. Deus nos dá estratégias para falarmos, né, do amor dele, para falarmos de Jesus, para trazer que o Espírito Santo toque para converter pessoas. Nós precisamos pedir essa orientação ao Espírito Santo, para que nós saibamos como abordar, como falar para as pessoas. E aqui nós percebemos que como foi impactante essa atitude de Barnabé e também de Paulo. Vamos então falar da nossa conclusão da nossa lição 12. Falamos então da urgência do discipulado. Falamos do tripé do discipulado: palavra, comunhão e serviço. Estamos preparados para agir dessa forma? E também aqui nós falamos de que tudo isso é real hoje, tudo isso pertence também a nós. Nós precisamos seguir o mandamento da grande comissão. Então, a nossa conclusão, nós vamos falar que Deus tem o interesse no bem-estar social e espiritual do ser humano. Isso aqui nos deixa a certeza do amor de Deus nas nossas vidas. Existem ensinamentos práticos, ensinamentos importantes para que nós possamos ter esse bem-estar social. Estarmos bem. A educação com base nos princípios cristãos é importante para manter os valores espirituais. Amados, não adianta nós querermos estarmos, né, apenas vindo aos cultos na igreja ou apenas lendo a Bíblia em casa. Tudo é um conjunto. Precisamos de ensinamentos, precisamos seguir e olhar os nossos líderes, os nossos mestres. Nós falamos isso em uma das nossas leituras diárias. Precisamos ter esse entendimento, precisamos nos submeter aos ensinamentos, precisamos estar abertos para o mover de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos entender que esses valores espirituais contribuem na construção de uma sociedade civilizada, de uma sociedade que um cuida do outro, se importa com o outro, assim como nós exemplificamos lá na igreja primitiva. Esse olhar, esse compartilhar. Eu vejo, amados, que hoje nós estamos passando e atravessando por um momento muito difícil. Muitas pessoas estão perdendo entes queridos, pessoas muito próximas. Algumas pessoas estão sendo acometidas, não é, dessa doença tão terrível. Mas eu creio, amados, que nós, nessa unidade, nesse respeitar um ao outro, eu acredito que nós venceremos sim, estamos vencendo essa batalha. Acredito também que o grande mal são as pessoas que não estão se importando com o outro. Não existe unidade, não existe essa visão de comunidade, de sociedade. Se nós tivermos a visão que a igreja primitiva tinha, né, de compartilhar, de andar junto, de perseverar na doutrina, nas orações, na comunhão, no partir do pão, amados, nós vamos vencer sim, né, em unidade. Então, que fique nos corações das pessoas que nós temos que pensar numa coletividade. Nós todos estamos aqui para algo tremendo que o Senhor preparou para as nossas vidas. Precisamos buscar que mais pessoas vão morar no céu. Isso é importante. Precisamos pregar o Evangelho de Jesus. Também nós percebemos aqui na nossa lição, nós entendemos que a Bíblia é a base dos valores morais e espirituais. É nisso que nós acreditamos.
como foi falado, a Bíblia é o nosso manual. Tem alguma dúvida? Vamos buscar nela. Peça ao Espírito Santo para te guiar, para que você compreenda o que está lá descrito. Isso serve em todas as áreas da nossa vida, na área emocional, na área espiritual, no trabalho, em todas as áreas da nossa vida existe ali um ensinamento. Então, amados, que fique no coração de todos a importância e a urgência do discipulado. Todos precisam e merecem ter essa esperança que é ser seguidor de Jesus Cristo. Eu desejo a todos um excelente domingo e espero que todos estejam também ouvindo as nossas lições. Nós teremos a última lição dessa revista, né, na próxima semana, e eu desejo a todos que tenham uma paz, um dia abençoado em família. Obrigada.